quando eu me vi nessa dinâmica, aí eu percebi que eu já estava na docência, que eu meio que não tinha muito como sair. Mas a primeira experiência de aparecer a aula nos quadradinhos e aí a gente ter que se virar ali com esses quadradinhos, é uma coisa que a gente brinca que é trocar a roda do carro com ele andando, né? E falando então, né, saindo um pouquinho da saúde mental, o nosso cérebro, como que a gente tá, como que a gente pode ver essa questão do funcionamento do nosso cérebro, a neurociência que muito se fala dela hoje com relação à educação, o que que a gente pode falar sobre, né, o que que você pode falar para a gente sobre isso nesse ensino remoto que a gente está vivendo? O cérebro não nos diz nada. O cérebro ele diz pouca coisa. Uhum. Por quê? Porque um ser humano está muito para além de um cérebro. O que a gente tem hoje, vou tentar fazer uma construção. Uhum. A gente tem hoje uma série de pesquisas, pesquisas muito importantes na área de neurociência, que falam sobre como que se estrutura o funcionamento do cérebro. O cérebro, durante muito tempo, ele foi um órgão muito desconhecido, né? Porque se você abrir um coração, você vai ver lá um ventrículo, outro ventrículo, uma válvula, e ele é um sistema, né? Hidráulico ali, você joga água de um lado, ela sai do outro. Então, você consegue entender como ele funciona. Se abrir um rim, você vai ver ali um sistema de filtragem. Abrir, eu estou falando de um bisturi mesmo, né? Uhum. Você vai ver como ele funciona. Então, pelos séculos, pelos milênios, o ser humano foi abrindo o corpo e foi descobrindo como que o corpo funciona. O cérebro é uma caixinha de surpresas, porque a gente nunca teve noção de como ele funciona antes. O cérebro, ele, né, acho que todo mundo já viu, tem ali atrás do se tem um livro com a imagem, né? Assim, Sim. aqui, a caixa craniana, primeiro que ela fica super fechada, ela é fechada justamente por esse mecanismo de proteção o máximo que a gente pode, né? Ela tem essa estrutura aí. E, além disso, ela tem um funcionamento ali que não é óbvio. Se você abrir um corpo cerebral, né? Se você abre a carnezinha do cérebro, você não entende como ele funciona. Não tem nada para isso. Para que começar a entender como o cérebro funciona, a gente precisou primeiro de alguns acidentes muito bizarros da história da humanidade. Então, gente que teve a cabeça transpassada por barra de ferro em áreas específicas e sobreviveu. E aí a gente começou a entender, então se ele perder esse pedacinho do cérebro, significa que ele vai ter dificuldade na fala. Se ele perder esse pedacinho do cérebro, significa que ele vai ter dificuldade em outro lugar. Isso, né, há mais de 100 anos atrás. E hoje a gente tem a possibilidade de fazer algumas leituras de dinâmica cerebral, principalmente elétrica, né? Principalmente ou de irrigação, né? Então, assim, vamos supor que seja como se fosse ali de dinâmica de como que funciona ali o deslocamento de líquidos ali dentro. Então, eu consigo fazer algumas leituras, eu boto uns eletrodozinhos aqui na cabeça, boto uma touca especial, e ele começa a ler algumas coisas. Porém, essa leitura é como se eu, sei lá, se eu abrisse um disco, eu ia falar HD, mas HD, de repente, muita gente não abriu. Disco, quem é mais velho sabe, você pegava o disco, e o disco vinil, tá? É, É da minha época. ele tinha aquelas rachurazinhas, sabe? Hum. Você via muito de fininho. E você sabe que quando a agulha passa por aquela rachura, aquela levantar e abaixar da agulha que vai produzir o som vai ser amplificado na caixa, e aí você escuta a música do lado de fora. Porém, a música não é aquele pico no plástico. O pico no plástico ele é transformado em música por conta de uma série de mecanismos que acontecem e que vão fazer com que alguma coisa que foi colocada naquele plástico se transforme em música. O disco não é música. A Uhum. música, inclusive, ela só vai existir a partir do momento que existe a experiência de você ali para escutar. Ela só vai existir a partir da experiência que tem de todo o mecanismo do aparelho de som em transformar aquilo numa onda sonora.
Uhum. E mesmo a onda sonora no vácuo não é nada, assim, no vácuo não é nada mesmo porque ela não se propaga, mas ela a onda sonora sozinha não é nada, o que ela precisa é de alguém interpretando aquela onda sonora e transformando aquilo em uma coisa que é prazerosa, a música. Fiz a volta, vamos voltar. Por que que esses estudos sobre o cérebro necessariamente ajudam a educação ou não? Porque eles são estudos de como funciona a dinâmica cerebral, eles ajudam, às vezes, a dar algum norte para a gente na área de pesquisa, mas eles estão falando muito sobre os picos do disco, eles não estão falando sobre a experiência de ouvir música. Uhum. Ontem, por exemplo, ontem não, foi semana passada, que foi Páscoa. Vi publicação por conta de Instagram, de amigo, para falando de neurociência desenvolve ovo de Páscoa que ajuda gente que tem TDAH. Ué. TDAH é transtorno de déficit de Aham. atenção, tá, gente? E hiperatividade. É, e aí você escuta uma frase dessa, você fala assim, é o puro absurdo. Porque, né, assim, o que é que está acontecendo? O que que o ovo de Páscoa tem a ver? No final das contas, o que que era? Era um ovo de Páscoa que tinha alguns componentes que fazem bem para a saúde. Uhum. Esses componentes, vitamina, sei lá, X quanto, né? Faz bem para a saúde. Essa vitamina ajuda na plasticidade cerebral, foi descoberta por um estudo de neurociência que vitamina, sabe, D ajuda na plasticidade cerebral. E aí, essa plasticidade é mais exigida por quem tem TDAH. Essa era a ponte. Não tem nada a ver o ovo de Páscoa X ajudar a TDAH. Mas anunciar isso faz o ovo vender mais. Sim. A gente propagar isso faz com que o ovo venda mais. Uhum. Então, quando eu falo a neurociência com educação, ela é importante, mas considerar que a educação pode se basear em descobertas de neurociência para falar sobre a experiência de educação, eu acho errado. Uhum. Por quê? Né? É, é, porque a experiência da educação, ela tem uma base biológica. O ser humano é esse animal que vai contra o destino dele, né? O destino de ser um bicho nem tocado, né? Um bicho no meio da floresta que estava morrendo, que um dia se decidiu se juntar com outros bichos para procurar um abrigo melhor, para procurar uma comida melhor, para conseguir construir coisas diferentes, e no final a gente está aqui com um computador na nossa frente, né? Botando o carro no espaço, essas Bem coisas assim. todas. Isso só acontece por conta de uma base biológica que nos ajuda a trabalhar. Então, a gente ter um encéfalo desenvolvido foi essencial para que isso aconteça. Mas o encéfalo não responde nada sobre as nossas questões. Né? Um estudo de neurociência que mostre que existe um esgotamento, por exemplo, frente à exposição a telas, eu acho essencial. Uhum. Agora, isso não me responde, por exemplo, sobre como que eu faço, como que eu vou criar estratégias educacionais para Uhum. poder combater isso. Isso é outra área, né? Isso é desenvolvimento da pedagogia, da andragogia, da psicologia. O que a neurociência pode fazer, muitas vezes, é fornecer bases que vão auxiliar a gente a desenvolver novos estudos. Mas ela em si não responde nada. Uhum. Entende? Sim, Então, sim. essas coisas de neuro qualquer coisa, sabe? No final, elas aparecem muito mais como uma estratégia de você dar novos nomes para estratégias, para que elas, Uhum. estratégias assim, para metodologias, para que Uhum. elas vendam mais, né? Ou para que elas sejam mais bem aceitas. Não é só vender de dinheiro, é vender de Sim. marketing, Uhum. De daquela comprar aquela ideia pegar ideia. mais, comprar Uhum. aquela ideia. E aí a gente começa a chamar de neurocoping, não sei das quantas, mas isso são nomes que a gente tem aí, às vezes por 30, 40, 50 anos na psicologia, que a gente até considera já defasado, Uhum. mas que as pessoas acham que é uma grande novidade. Tipo, por exemplo, a trabalhar com inteligência, né?
Que a neurologia ou a neurociência tem a ver com inteligência? Olha, tem, a gente, né, tem uma base material, biológica ali que nos possibilita, mas a inteligência não se resume no cérebro, né? Tanto é que todo mundo aqui tem cérebro e a gente tem níveis diferentes de inteligência, formas diferentes de ser inteligente. Não é porque uma pessoa tem o cérebro que ela está usando ele de uma forma específica. Então, assim, neurônio todo mundo tem, né? Assim, conexões, trilhões, né, de conexões. Agora, como que isso está sendo usado é outra resposta, né? Assim, e como que isso está sendo usado não é por disparo de, sei lá, giro tal, com circuito tal. Como que isso está sendo usado? Olha, como que a gente é exigido socialmente. A gente está falando aqui, né, de ansiedade. Como que a gente acaba se cobrando mais, como que a nossa sociedade está estruturada em torno de um conceito de demanda, de tem que produzir, 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 e isso gera... Isso não é neurociência, não. O bicho humano é muito mais simples que isso. Isso já é um mecanismo cultural que, inclusive, é onde a gente pode atacar, é onde a gente pode mexer. Saber que sei lá, que a gente tem uma plasticidade neuronal importante? Agora, isso não resolve as coisas por si, sabe? Podem Falar... abrir caminhos para outros estudos em diferentes áreas, mas a neurociência em si, ela não vai ela não trazer esses responde... caminhos. Ela não traz... E a neurociência, de fato, ela não busca trazer esses caminhos. A neurociência no sentido de que, assim, não o livro de banca que está falando lá, neuro qualquer coisa, mas, assim, pessoas que estão no laboratório, pessoas que estão desenvolvendo pesquisas sérias, o que elas estão tentando fazer é responder perguntas científicas específicas, bem delimitadas, e quando elas fazem algum tipo de generalização, né, dentro de um estudo, eu vou tentar traduzir, porque às vezes quem está falando não tem esse contato. A gente vai para um laboratório, faz um estudo, ou então faz o estudo em uma condição bem, bem controlada, faz um estudo, e aí você publica o que foi de resultado desse estudo. No final, existe uma possibilidade de você dar o seu achismo. Esse achismo não é falar que aquilo vai salvar a humanidade, é no máximo assim, olha, eu acho que isso pode ser estudado em tal área, eu acho que isso pode ser melhor bem compreendido se a gente fizer um estudo sem ser só no nível de São João del Rei, mas pegar Brasil. Esses achismos que a gente vai chamar são possíveis generalizações, é até maldade chamar de achismo, tá? Mas eu só tento traduzir. Essas possíveis generalizações, dentro do ambiente científico, acadêmico, elas são muito centradas, elas são muito sérias. Essas outras generalizações de ovo de Páscoa, né, do neuro-ovo de Páscoa, elas são generalizações de marketing. E assim, o marketing tem seu lugar, a gente tem uma sociedade que gira em torno dele, mas a gente não pode achar que a saúde humana obedece marketing. A gente não pode achar que a educação obedece marketing, porque a gente está sendo educado aí, a gente está fazendo parte de um processo de formação do ser humano desde as caverninhas. Desde as nossas cavernas, a gente está nesse processo muito antes de alguém tentar vender uma maçã melhor do que ela é. Então, a gente tem esse ímpeto, às vezes, por neurociência hoje, que foi magnetismo há 200 anos atrás, tá? Hoje a gente não fala mais de magnetismo da mesma forma. Há 200 anos atrás, tudo era explicado por ondas magnéticas e como que as ondas magnéticas afetavam a sua vida. E hoje a gente olha e fala assim, não, gente, não tem nada a ver, é um imã. Não é por aí. Existe magnetismo? Existe. Ele pode afetar minha vida em algum aspecto? Pode, né? Inclusive de pegar melhor a internet ou não. Mas ele vai afetar o meu humor? Não, eu sei que não. Eu sei que se eu botar um imã na testa, ele não vai afetar meu humor. 200 anos atrás, as pessoas estavam vendendo isso. 50 anos atrás, estavam vendendo um colchão que fazia isso. É verdade. Hoje. Não sei se você lembra disso. Lembro, tenho um. Você tem um, funciona? Nunca vi
interessa, não. Eu nunca comprei, então... Eu gosto por causa da textura, porque eu não gosto de colchão muito Aham. mole, essas coisas. Mas, assim, por causa do magnetismo em si. É, E assim, mesmo se você comprar, você sabe que o seu corpo não vai ser alterado por conta de uma onda magnética. Uhum, Assim como eu sei hoje que o meu estado de humor, né, ou a minha possibilidade de aprendizado não muda por conta de sei lá, de uma descoberta XYZ da neurociência hoje. Vai mudar a partir do momento que aquilo puder ser aplicado, né, que sirva como pesquisa de base para poder ser mais bem pesquisado e ser aplicado em outras esferas. uhum, Mas essa transposição, né, da neurociência raiz, né, neurociência de uhum, laboratório, para uma aplicação da vida, serve muito para vender revista. uhum. Mas, na E, sua opinião, de fato, de uma maneira mais ampla, ou melhor, mais específica, tendo aham, os estudos corretos, a neurociência ela pode ajudar, sim. ela pode ajudar, mas ela não ajuda o professor. Uhum, Ela vai ajudar o pesquisador a sim, elaborar ferramentas para o professor. ótimo. Tá? O que a neurociência vai ajudar, ela não vai ajudar o professor. Assim, ela não Uhum. vai, sendo Dar bem as respostas sincero, que ele precisa. é, ela Uhum. vai ajudar o pesquisador, por exemplo, vou te dar um exemplo, vou queimar pauta, tá? Metodologias ativas, que é uma das perguntas que você tinha comentado que ia fazer. A gente O já que embala. o que a neurociência ela pode fazer agora que eu vi, tenho paciente, peraí. É, A gente o já que a resume neurociência, aqui. não, o que a neurociência pode fazer é, ajudar, né, a gente pensar em formas, por exemplo, como que a atenção, como que eu consigo, de certa forma, prender mais atenção? Elementos visuais e sonoros, elementos visuais que me lembrem a infância, sabe? Nesse sentido. Aham. Isso é uma descoberta neurocientífica que vai ser interpretada pela psicologia como, olha, então se a gente, ou pela pedagogia. Então, se a gente fizer aqui, de certa forma, uma bateria de exposição, aqui, se a gente fizer uma sequência de exposição a elementos visuais e sonoros X, eu consigo mais atenção nos primeiros 5 minutos. Também uma pesquisa, Uhum. tá? Então, ó, pessoas que tiveram exposição X conseguiram exposição por 5 minutos, mais atenção. Pessoas que tiveram exposição Y conseguiram por 2 minutos. Então, se o que eu quero é atenção, eu vou começar a fazer isso. Já é um estudo que não é mais de neurociência. É um Uhum. estudo de outra área já. Sim. Aí vem alguém da área de estratégias educacionais e pensa, então beleza. Então, com esse tipo de informação aqui, né, dessa bateria de exposições aqui, eu consigo fazer uma sala de aula invertida, eu consigo fazer um pet acutia, eu consigo fazer outra coisa. O final não é o começo, né? Uhum. Então, assim, a neurociência vai ajudar? Em algum grau ela ajudou, né? Uhum. Mas assim como a Ela nutrição, não dá, traz o resultado, né? ela não traz o resultado. É a Uhum. mesma coisa eu falar, sei lá, que a química vai ajudar o professor, né? A química nutricional. Eu saber que a banana tem mais potássio é interessante para o professor, mas não é mandando o menino comer banana que ele vai fazer com que o menino aprenda mais. Alguém desnutrido não vai ter a mesma capacidade de aprender. Isso é Uhum. importante a gente saber. E aí a gente começa a construir estratégias políticas, inclusive, de Uhum. diminuir desnutrição Sim. para facilitar a educação. Mas o Aham. professor não tem nada a ver com comer banana. Uhum. O máximo que ele vai fazer é levar banana para a sala de aula e distribuir para os Eu alunos. gosto. Finalizar, conta um pouquinho aqui para a gente, um pouco mais dessas metodologias ativas que você já pincelou aí, e como que você vê a educação pós-pandemia? Ou não sei se a gente vai ter um pós-pandemia, mas enfim, que tenhamos. Como você vê isso após, né, todo esse período que a gente está vivendo? Ó, pós-pandemia a gente vai ter. Eu acho que isso a gente pode garantir. Estarei aqui no pós-pandemia? Aí eu já não sei, eu não sei quanto tempo ele vai durar. Uhum, Mas vai tomara que ter, sim. vai ter. Assim,
É o tipo de mensagem que eu tenho que falar para mim mesmo todo dia, tá? E acho que é importante a gente reforçar. Isso vai passar, tá? Não é, a gente chama de poliana, não sei se você conhece, Sim, né? De falar assim, tipo, o vai dar lado tudo bom. certo. Não é, vai dar tudo certo. Isso vai passar porque tudo passa, Uhum, né? Porque as coisas, elas estão restritas no tempo e o tempo vai fazer seu caminho aí, e isso uhum, vai passar. Se isso vai passar mais rápido, mais devagar, isso depende de uma série de questões aí, e eu espero de fato que a gente consiga socialmente lidar com isso de uma forma que isso passe o mais rapidamente possível, com vacina, né? Com todo mundo saudável, com o mínimo de pessoas morrendo e etc. Tá? Mas isso depende do que a gente fizer. Isso não está dado, né? A planta do cacau, né, o cacaueiro lá, vai morrer de vassoura de bruxa. Se a gente não fizer nada, é isso que uhum, acontece. Então, vai ter pós-pandemia. uhum. Como vai ser esse pós-pandemia, eu não faço ideia. Eu, particularmente, acho que a gente não volta da forma como era antes. Eu acho que é um caminho sem volta, principalmente por conta do remoto, tá? Uhum. É, não acho que vai tudo se resumir a remoto, não. Mas ele trouxe algumas Mas vantagens que a gente pode usufruir trouxe. depois, né? E assim, há 20, 30 anos atrás, você tinha que pagar um boleto, você Uhum. aguentava ficar 2 horas e meia na fila de um banco, 1 hora e meia na fila de um banco. Quem nunca, né? Os meninos novos nunca É. fizeram isso. Mas quem nunca ficou 1 hora e meia na fila do banco para pagar um boleto de conta de luz? Sim. Hoje isso é inaceitável. Hoje eu saco meu celular, eu nem preciso botar senha, bota digital, ele paga o boleto para mim na hora, né? Nem tem boleto mais, eu posso cadastrar já É. direto no débito. Isso é o tipo de coisa para qual não vai voltar. Eu não posso virar e falar para vocês, falar assim, olha, agora a gente vai pegar e vai voltar para o que era antes. Não tem. Aqui, ó, tem 2 discos aqui na parede que eu coloco de decoração. Provavelmente são discos muito velhos, mas eles deviam estar gerando ali, comprar cada um deles na época o equivalente a uns R$ 250, Olha. porque era caro o disco, Uhum, né? Não sei se você sim, lembra, né? Era lembro. muito caro. Quantas vezes eu queria um e meu pai falava que não ia me dar? Você ganhava de Natal o disco, né? Um É. disco. E aí, hoje, né? Vou falar para vocês que eu vou pagar R$ 250 para escutar 12 músicas, não vai voltar, Sim. tá? Não volta. É o tipo de situação que, assim, talvez a gente tiver um colapso aí, acabar a energia elétrica, acabar tudo, né? Aí vão viver no meio do mato, É, aí. mas se a gente não passar por isso, eu acho que a educação não volta mais para 100% presencial da forma como era antes. A gente vai ter aí o que a gente está chamando hoje de modelo híbrido, Uhum, por uma série de fatores que passam, inclusive, por um fator mercadológico, né? De diminuição de custo, aumento da margem de lucro na área de uhum, educação, etc. Tem uma vantagem que, com isso, né, eu torno possível, inclusive, algumas ferramentas de educação possíveis para a gente que está muito distante. Eu consigo fazer curso fora do país, assim, né? uhum, Antes eu não conseguia. sim, Consigo fazer cursos com pessoas específicas de Florianópolis, que antes eu não conseguia, porque eu morava aqui, uhum, né? Então, existe essa possibilidade? Existe, né? Mas eu acho que hoje a gente vai caminhar cada vez mais para o ensino híbrido, e como vai ser esse ensino híbrido, vai ser a gente trocando a roda do carro enquanto ele está em movimento. A gente vai ter uhum, que criar algumas metodologias. Uma das coisas que hoje tem sido mais discutido, né, são as metodologias ativas. Começou, né, principalmente em alguns países da Europa, na década passada ou retrasada, a ideia de que você pode criar metodologias para deixar de ser uma situação passiva, né, aquela coisa de banco, de eu falo, vocês escutam, todo mundo ali sentadinho, para o aluno começar a ser cada vez mais ativo, por isso tem esse nome, cada vez mais protagonista do seu próprio conhecimento. Hoje, a gente já tem, dentro das metodologias ativas, uma expansão disso para começar a trabalhar outros conceitos que são possíveis hoje por conta do computador, que é uhum, principalmente cooperação e colaboração. Era possível a gente fazer trabalhos cooperativos e colaboracionistas, né? Presencialmente? Era, muito. Só que hoje, com o Google Docs,
hoje com o Office 365, hoje com ferramentas online, né, tipo Canva, eu consigo fazer com que vários alunos comecem a trabalhar no mesmo projeto ao mesmo tempo, e não tenham que ficar um esperando a vez do outro, eles conseguem fazer coisas juntos. Uhum. Isso é muito interessante. Hoje eu consigo ter um aluno conversando com o outro e fazendo vídeo resposta um para o outro, seja no YouTube, seja no TikTok, Uhum. seja onde for. Hoje eu consigo fazer uma live com os alunos e pedindo durante a live para os alunos irem construindo alguma coisa e ter um resultado. Uhum. Isso eu acho que é parte do que não vai voltar, é daqui para frente. E aí as metodologias ativas, elas são um nome que vai englobar uma série de formas de atuação, mas que agora é um novo campo de pesquisa. Por Uhum. quê? Ele é um campo de pesquisa para psicologia, é um campo de pesquisa para pedagogia, é um campo de pesquisa para andragogia, para pedagogia organizacional, né? Assim, né? Para o ensino organizacional. Ela é um campo de pesquisa para uma série de ramos diferentes e que em cada ramo, por exemplo, né, vai ter as suas especificidades. Uhum. Eu sou professor universitário, dou aula para os cursos de medicina e de psicologia. A gente consegue, por exemplo, hoje, estar pensando em metodologias ativas para medicina. Medicina é um tipo de curso que ele é muito tradicional, ele é muito Uhum. específico, ele é muito voltado para uma prática física mesmo, assim, né? Tem que pegar Sim, no órgão, estudo do né? corpo, né? Esse estudo do corpo, você tem que Uhum. saber como fazer uma sutura, suturando, não tem Uhum. muito como escapar disso. Mas, ao mesmo tempo, tem vários outros conteúdos, e às vezes até esses, que a gente começa a perceber que eles são mais bem aprendidos, eles são mais bem assimilados, mais bem assentados dentro de cada um, através dessas metodologias. E aí, chega para o professor, eu acho que uma encruzilhada, que é, o trabalho dele é promover o conhecimento ou o trabalho dele é falar sobre um tema? Porque se for um trabalho ser palestrante, super digno, tem gente que é palestrante, né? Assim, mas hoje a gente vê que palestra não é a melhor forma de promover o conhecimento. A gente começa a pensar que palestra ela entra como uma das ferramentas, né? Uhum. Então, exposição oral. Estou falando palestra, mas assim, a Sim. exposição oral entra como uma das ferramentas possíveis, mas não a única, e muitas das vezes não é a mais eficiente. Ela Uhum. é eficiente em alguns aspectos e outros não. Como que a gente pode construir isso? Ó, para alguns alunos pode ser fazer oficinas em um tópico, né, da disciplina, em um tópico ali do currículo, vai ser fazer uma oficina em quadrinhos sobre um ponto. Em outro, vai ser outra coisa, né? Ontem, por exemplo, os alunos tiveram que apresentar um trabalho de noite para mim, que uma metodologia ativa que chama Pet Acutia. Não sei se você já ouviu falar, Essa mas não. tem nome estranho, né? Fala que é TBB com vodka. É, bate-papo em japonês. Hum. E é uma metodologia que foi desenvolvida, que ela é você fazer uma apresentação sobre um trabalho que a pessoa tem que desenvolver ali, e ela tem 6 minutos e 40 segundos cravados para fazer essa apresentação. São 20 slides de 20 segundos cada. Ó. E para todo mundo que está acostumado a falar, se eu te falar que vou te limitar em 20 segundos para um slide, você vai ficar desesperado. Sim. E funciona para caramba. Olha. E funciona muito. E é uma metodologia para uma apresentação de trabalho. Eu não vou usar isso todas as minhas aulas, eu não vou usar isso direto, né? Mas nesse trabalho de ontem foi super legal, foi super construtivo. Eu tenho uma sala com umas 40 alunas, uns 30 e pouquinhos ontem. Todo mundo participou, todo mundo dialogou, um conversou sobre o tema com o outro. Foi uma exposição muito legal, embasada, deu tempo de todo mundo apresentar e de todo mundo colaborar, e gerou ali uma discursividade, gerou ali um debate em cima disso. É tudo que eu queria. Ótimo. É isso que eu queria. Uhum. E foi isso que foi como objetivo final do meu planejamento,
E antes eu usaria um outro método para chegar nesse objetivo final, eu ia mandar cada uma fazer um artigo de 5 páginas, né? É, 3 laudas, essas coisas assim. Hoje eu usei essa metodologia, E talvez não né? fosse tão eficiente quanto foi. Para o final do semestre, de repente, eu peço as 5 laudas. Sim. Sabe? Em outra situação, isso vai ter seu lugar. Uhum. Mas eu começo a perceber que eu consigo ali pescar peixes diferentes com varas e com anzóis e com iscas diferentes. Uhum. E, e como o estudo é muito novo, é muito experimental ainda, né? Então, assim, eu aprendi a mexer com Pet Acute tem, sei lá, um mês, tá? Uhum. É uma metodologia que Eu vou para mim é aprender, eu vou nova. estudar sobre ela. É, ela é muito nova, uma amiga que ensinou, ela ficou super animada, tal. E a primeira coisa que eu percebi quando ela falou, que eu pensei foi, não vai funcionar. Uhum. 6 minutos não dá, e funcionou. E, por exemplo, eu consegui, durante esse mês, né? Ontem eu apliquei com a psicologia, foi uma turma de calouros, e apliquei com uma turma mais avançada, um pouco de medicina, que eu trabalho com eles construírem o TCC deles, eles construírem a monografia deles. Uhum. E aí, para escolher o tema da monografia, que é sempre um parto, porque escolher um tema é muito difícil, eles tiveram que elaborar um pet acústica sobre isso. E foi muito legal, porque Uhum. aí eles conseguiram falar sobre o tema, já pesquisaram, eles já têm uma base para poder escrever o projeto agora, porque eu coloquei algumas regras, como, por exemplo, eles terem que embasar em artigos científicos. Uhum. Então, eles já têm uma pesquisa científica sobre o tema, uns 4, 5 artigos que cada um leu. Eles têm já um conteúdo ali que eles tiveram que sintetizar, mas antes eles rascunharam, e agora eles Uhum. vão passar isso para um projeto. Eu matei um pedação de trabalho meu. Uhum. Eu me ajudei com uma Sim. ferramenta que eu não conhecia, ajudei os alunos, que foi muito mais interessante e produtivo para eles, mas Uhum. com professores me ajudou para caramba. Eu agora vou precisar ter muito menos esforço em alguns pontos Uhum. específicos, eu vou ter mais disponibilidade de tempo em alguns pontos específicos, Com certeza. porque essa ferramenta besta, é uma ferramenta besta. Uhum. Eu falar que o aluno tem que, com todo respeito a quem elaborou, mas assim, eu falar que o aluno tem que apresentar 20 slides em 20 segundos não é nada complexo. Uhum. Não é montar uma rede de computadores de um lado para o outro, sabe? Não é fazer um negócio extremamente um jogo que demanda vários Uhum. passos e que poderia ser, sabe? Em outra situação poderia ser um jogo. Sim. É, é o tipo de situação que a gente agora vai começar a desenvolver cada vez mais. Ainda tem poucos, assim, tem estudos sobre o tema, tem bastante estudos sobre o tema, mas ainda a gente está no começo. Sim. Né? Tem pouco que foi andado perto do que a gente vai andar. E talvez uma hora o ensino mude de uma forma que a gente não fale mais em metodologia ativa, vá falar em outra coisa. Verdade. Assim como a gente, né, nesse século passado, não falou mais um sistema de academia, né, que é a Uhum. academia clássica, platônica, Sim. né, ou a gente não falou no sistema de púlpito, né, do século Uhum. XVIII e tal. A gente abandonou isso, e aí a gente adotou um outro tipo, a gente foi pensando em outro tipo de educação. Hoje é uma das coisas que tem dado muito certo, vamos investir nisso durante um tempo, Uhum. não sei por quanto, de repente um século, de repente um ano, a gente não sabe. Uhum. Mas eu particularmente tenho visto como muito positivo. É um conjunto de recursos, né, que estão para além só de prática, só da metodologia em si, né, mas Uhum. é um campo de estudo que eu acho que vai crescer bastante. Ai, que legal. Não, olha, Luiz, foi muito boa a nossa conversa, foi realmente muito produtiva. Eu também aprendi muitas coisas, vou estudar sobre essa última dica aí que você deu de metodologia ativa. Então, muito obrigada mesmo, mais uma vez, por estar aqui com a gente, por ter Ah, eu que disponibilizado seu agradeço. tempo.